A vida cristã é um chamado a amar a Deus e ao próximo. Existem momentos em nossas vidas em que somos chamados a amar ousadamente. A amar como nunca antes, amar como Ele ama. E um amor como o dele muda tudo em nós. Deus se move a partir das pessoas, simples ou comuns. Pessoas como eu, pessoas como você, porque juntos o nosso amor é revolucionário. Nossa mensagem é o Evangelho, e Deus está à procura de um povo para proclamá-lo. Vozes sem egoísmo, sem preconceito, vozes que amam e que perdoam mutualmente. Para nós, mutualidade é sermos um só corpo, é pertencimento e obediência, é quando a fé se transforma em ação, é o amor em movimento. Durante 5 semanas seremos conduzidos a uma nova série de mensagens que tocará nossos corações a cada celebração de domingo. Juntos viveremos dias de mutualidade, à luz do mandamento do Senhor. Façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês. Mateus 7,12. Dos dias 18 de maio a 15 de junho, em toda a rede de igrejas da cidade, caminharemos juntos, em família, celebrando e reconhecendo esse amor. Em solidariedade, em esperança, em mutualidade. Amando como Ele ama, mostrando ao mundo quem Ele realmente é. Amar nunca será fácil, mas sempre será o melhor caminho para Deus, porque Deus é amor. Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Que coisa boa! A gente está junto, está na casa de Deus, na casa do nosso Pai, e falar de coisa boa, né? Falar de ser família, falar de como Jesus nos leva para caminhos melhores, para decisões melhores, para uma vida melhor. É tão bom. Eu quero te agradecer, porque você escolheu vir para cá hoje, estar com a gente nessa tarde. Você escolheu separar um tempo para dedicar à família de Deus. É muito bom a gente fazer devocional durante a semana e estudar e ler a Bíblia, mas estar junto, viver junto esses momentos de louvor, de adoração, também é muito precioso. E uma coisa muito forte, né, que a gente quer repartir com as pessoas. O Alto de Páscoa, por exemplo, hoje a gente está recordando o Alto de Páscoa de uma maneira especial. Ele é feito para que pessoas possam chegar mais perto de Jesus, não é? E agora, essa semana, a gente está preparando o Dia do Amigo nos nossos GDCs. Então, nós estamos perguntando ao Espírito Santo quem são as pessoas que a gente pode trazer para o GDC. Pessoas que talvez não queiram vir até aqui ainda, mas gostariam de ir até a casa, tomar um lanche junto e ouvir uma palestra ou um bate-papo, fazer oração juntos, sabe? Pensa junto aí com o seu GDC, quem são as pessoas que vocês vão convidar para o Dia do Amigo? A gente vai estar trabalhando com ele lá pelo dia 28 de maio. E essa semana a nossa ação, né, é realmente convidar essas pessoas e preparar o coração delas para estar lá junto com a gente. Uma coisa também bem legal é que o Família para Sempre foi retrabalhado e relançado, inclusive com algo especial, né, fascículos e coisas bem especiais. E olha só que legal, haverá uma oportunidade na livraria Curitiba, lá no Vale Sul, e é agora dia 22. O pastor Carlito vai estar lá fazendo dedicatória, sabe? E a gente queria muito convidar você para dar esse apoio mesmo a nosso pastor e a esse livro, mostrando para as pessoas da livraria Curitiba que a gente tem sim muita vontade de repartir uma mensagem realmente verdadeira e boa sobre Jesus para as famílias. Então faz esse esforcinho, dá um pulinho lá no shopping à noite, eu acho que é 19 horas, no Vale Sul, livraria Curitiba, para você conversar um pouquinho com o nosso pastor, tá lá, apoiar. Juntos nós vamos repartindo tudo que Deus deu para a gente com as pessoas que
precisam dele, né? Vamos lá, juntos. Por falar em juntos, hoje nós estamos inaugurando uma série de mensagens que fala da mutualidade. Nós estamos falando sobre o quanto somos interligados e o quanto nós somos necessários e importantes uns para os outros. Todas as vezes que o cristianismo alcançou um local, uma cultura, ele trouxe dignidade e valor para o ser humano e para os relacionamentos. O cristianismo, ele traz algo de valorização das pessoas e dos relacionamentos em todas as culturas. Onde o cristianismo apareceu, aparece também o respeito pelas pessoas, o amor pelas pessoas, o cuidado com as pessoas. A Bíblia, ela traz isso de uma maneira muito forte. E tem muitas culturas que não têm esse valor, essa dignidade para os relacionamentos. Por exemplo, Jesus parar para conversar com uma mulher no meio do caminho era algo muito inédito. Tanto é que os discípulos ficaram muito impressionados com aquele gesto de Jesus. Mas Jesus começou esse movimento de valorização das crianças, valorização das mulheres e valorização das pessoas diferentes. Se você pensa nos 12 discípulos, nas pessoas que Jesus escolheu para andar bem pertinho, você vai ver pessoas muito diferentes. Ao ler o Evangelho, você nota que Jesus escolheu 2 guerreiros, né? O Zelote e Judas Iscariotes. Jesus também trouxe para perto um inimigo dos judeus, um cobrador de impostos. Jesus trouxe para perto uma pessoa impulsiva como Pedro. Outros discípulos que tinham dúvidas no seu coração, como Tomé deixa claro. Cada um deles extremamente diferente um do outro. Por quê? Deus nos fez de um modo especial, cada um de nós diferentes. Porque somos essenciais para completar uma foto, uma figura, uma realidade, uma situação. Inclusive, Deus nos chama de corpo. Quando Ele fala da igreja, Ele fala que somos o corpo de Cristo. Pensa em algo que reúne coisas extremamente diferentes. Um pé é muito diferente de um pulmão, mas os dois são essenciais e se completam. Eu preciso do meu coração, eu preciso também do meu fígado, eu preciso da minha pele. Todos tão diferentes, mas complementares. Um ajudando o outro, um trabalhando para abençoar o outro. Todos juntos, formando um corpo que cumpre um propósito, que cumpre uma missão, que leva adiante a voz e o amor de Cristo. Nós somos assim, muito diferentes, mas necessários. Do jeitinho que somos necessários e importantes. É disso que essa série está falando, de interligação, de interconexão, da gente se unir, da gente se ajudar, da gente olhar para quem é diferente com amor, e incluir e trazer para perto. Mutualidade. É você olhar para o outro como você olharia para você e acreditar no outro como você acreditaria em você. Aliás, em Lucas 6,31, tem um versículo que Jesus deixou para nós que é a chamada regra de ouro. Ele disse: o que você quiser que as pessoas façam para você, faça você para os outros. Ou seja, nisso de estarmos juntos, na mutualidade, eu sempre vou buscar cuidar do outro como eu gostaria que cuidassem de mim. Eu vou tentar abraçar como eu gostaria de ser abraçado. Eu vou tentar ver a pessoa na sua dificuldade como eu gostaria de ser vista.
Isso é uma bênção, isso é super gostoso, é trazer um pouquinho do céu para a terra. Hoje a gente vai falar de algo super importante, de aceitação. Nós vamos falar de aceitar uns aos outros, nessa primeira mensagem dessa série. Encontro em Romanos 15, 7 o seguinte: portanto, por que portanto? Porque Paulo falou muito de relacionamentos no capítulo 14 e no 15 também. Então esse versículo vem num contexto de relacionamentos bons. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Nós vamos conversar sobre esse pequeno trecho da palavra de Deus, pensando nisso. Quando nós abrimos a palavra em Romanos, o capítulo 14, Paulo fala muito sobre como nós vamos olhar para as outras pessoas. Quando a gente olha para uma pessoa muito diferente da gente, a nossa tendência é o retraimento, infelizmente. Existem estudos que mostram que nós somos atraídos pelos semelhantes. Por exemplo, se você descobre que alguém gosta muito das mesmas músicas que você faz um clique, porque é semelhante, sabe? Se você descobre que a pessoa é do mesmo time que você, outro clique. Sabe assim? A gente faz clique com as pessoas que são parecidas, que têm os mesmos gostos. Jesus tem um convite diferente, ele fala: presta atenção, me traz para perto, mesmo aqueles que são muito diferentes de você. Capítulo 14 fala muito disso, capítulo 15 fala muito disso, e nesse contexto, Jesus está falando da sua própria natureza. Jesus é o próprio amor, ele aceita as pessoas sem reserva nenhuma. É incondicional. Como eu te falei, quando ele escolheu caminhar com 12, ele escolheu pessoas muito diferentes. Ele entrou em contextos muito diferentes, ele falou com pessoas muito diferentes, ele fez coisas muito diferentes. E ele é o nosso modelo. Tudo isso que ele fez por amar as pessoas. Ele ama genuinamente, incondicionalmente todas as pessoas. E aí ele nos convida a sermos como ele. E a mudarmos, transformarmos a realidade de locais, de lugares, através da aceitação genuína, que parte de um amor genuíno, não interesseiro, que não procura só as coisas que são iguais, um amor que busca a transformação das pessoas. Quando Jesus falou desse amor, dessa aceitação, ele trouxe João 13, 34 e 35 para a gente. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando nós estamos falando de aceitação, a gente está falando disso, de amar. Essa é a marca do nosso Pai Celestial. Essa é a marca de Jesus, essa é a marca do Espírito Santo de Deus. Essa é a marca de quem ama Jesus também. Nós vamos sendo cada vez mais como Ele. Deus é muito incisivo nisso, em sermos pessoas que amamos. Inclusive em 1 João 4,20, ele fala disso de uma forma bem cortante. Ele diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, que vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão.
Ou seja, nós que amamos a Deus, nós que buscamos a Deus, nós que queremos andar com Deus, nós vamos nos preocupar em amar as pessoas do jeito que Ele ama. Como é que Deus ama? Deus ama passando a mão na cabeça, dizendo está tudo certo, está tudo bem, deixa como tá para ver como é que fica. Não. O amor de Deus é um amor que transforma, é um amor que traz o melhor das pessoas para fora delas. O amor de Deus não é um amor que aceita o pecado. Não. O amor de Deus é um amor que tem coragem de dizer você precisa mudar. O amor de Deus é um amor que tem coragem de mostrar para a pessoa alternativas. Você não precisa ficar preso nisso. Você pode ser livre para viver quem você foi feito para ser. O amor de Deus é um amor que proporciona para as pessoas liberdade para conversar o que precisa ser conversado, para dizer o que precisa ser dito, para viver em verdade. Não é um amor constrangido, que pisa em ovos, que não pode falar nada, não. É um amor livre, que diz o que tem que ser dito, que não aceita o seu pecado, não concorda com tudo que você faz, que não está do seu lado quando você toma decisões erradas, mas te ama mesmo assim, que não se omite. O amor de Deus não se omite quando é preciso falar a verdade, exortar ou até disciplinar. E outra coisa, esse amor que Deus nos chama para viver não é um amor interesseiro, não. Que está perto porque precisa de alguma coisa, que não fala nada porque precisa de alguma coisa, que deixa quieto porque senão vai perder alguns favores, algumas vantagens. Não, gente, esse tipo de amor não vem do céu. O amor de Deus é um amor que desafia cada um de nós a sermos cada vez melhores. E é esse amor que nós somos desafiados a viver também. Um amor que transforma. Pensa numa coisa difícil, amar desse jeito. É fácil amar desse outro jeito, né? Que não fala nada, que deixa como tá para ver como é que fica, que não desafia, não provoca. Esse amor assim, que não mexe em nada. Esse amor é fácil. Difícil mesmo é você amar a pessoa a ponto de ter de novo a coragem de dizer para ela o que ela precisa ouvir, mesmo que seja difícil. E assim você consegue trazer para ela uma oportunidade, a oportunidade de mudar, de olhar para uma situação de um jeito diferente. Esse amor, gente, não é opcional, é um mandamento mesmo, como a gente leu na palavra. E outra coisa, esse amor, ele também não é automático. Ele precisa de muito exercício. E é uma decisão. Bom, todo mundo já fala, né, que amor não é sentimento, e não é mesmo? O sentimento é uma coisa muito volátil. Hoje você se sente bem, daqui a pouco você se sente mal. Hoje você se sente super feliz, daqui a pouco você já está se sentindo super triste, porque o sentimento não é uma coisa durável. Ele é mutável de uma forma muito rápida, dependendo de muitas coisas. O sentimento é que nem um vapor, né? Ele muda rápido, rápido. O amor não é assim. Ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide amar. E dessa forma que a gente está conversando aqui, incondicionalmente e para o bem da pessoa de maneira ousada e corajosa. Essa decisão é tomada diante de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Inclusive a palavra que é usada na Bíblia para esse tipo de amor é ágape, que quer dizer incondicional.
É um amor incondicional, todo pautado em Deus. Então nós vamos aceitar as pessoas, recebê-las com amor, mas não o erro delas, não o pecado delas. A gente consegue aprender a amar a pessoa e muitas vezes não o que ela faz. A gente aprende a viver assim. E nós conseguimos dizer para as pessoas que nós a amamos profundamente, mesmo que ela seja extremamente diferente e mesmo que ela esteja fazendo algo com o que a gente não consegue concordar, nós continuamos amando e continuamos perto e continuamos disponíveis e continuamos aceitando a pessoa, como Deus ama e aceita. Sabe, quando Deus olha para uma pessoa, Ele não vê apenas o que ela está fazendo e as decisões que ela está tomando. Quando Deus olha para uma pessoa, Ele vê tudo que ela pode ser, Ele vê tudo que Ele fez essa pessoa para ser, Ele vê a essência dela e Ele trabalha nesse potencial extraordinário que Ele colocou nessa pessoa. Como que retirando essas cascas pesadas de pecado e de decisões erradas para revelar quem essa pessoa é de verdade. E é assim que nós somos convidados a amar e a aceitar as pessoas que estão diante da gente, no nosso contato, olhando para elas como Jesus olha. Vendo nelas o que Jesus vê. Isso faz toda a diferença. Nós devemos, gente, agir assim. Nós devemos amar aos outros assim, em primeiro lugar. Coloque aí no seu esboço, porque é um mandamento da palavra de Deus. Nós lemos, portanto. Esse portanto é importante, viu? Eu convido você a ler todo o capítulo de Romanos 14 e 15 também essa semana, estudando e revendo o que nós estamos conversando aqui agora. Portanto, diante de tudo que Deus fez, diante de todos os pedidos do Senhor, diante de tudo que Ele nos ensina, aceitem-se uns aos outros. É um mandamento. É uma palavra direta. Aceitem-se. A gente, como adulto, acha super difícil obedecer. É tão complicado, né? Os adultos, eles precisam entender, e precisam isso, e precisam aquilo. A obediência é tão complexa para a gente. Não deveria ser. Quando Deus diz alguma coisa, Ele está coberto de razão e Ele tem todos os motivos para dizer. Eu não tenho a cabeça de Deus, eu preciso confiar nas intenções dEle e obedecer. Eu vou fazer o que Deus está falando. Se Ele falou, é porque é bom e eu confio nisso. É um mandamento? É. Um mandamento é bom para a gente? É. Ouvir Deus é bom? É. Simplesmente, pensa comigo, quando temos uma situação de não aceitação, quando a gente testemunha, vamos supor, estou lá na faculdade e de repente eu vejo um professor causando uma situação de rejeição a um aluno, e ele talvez fale de uma maneira mais ríspida, ele talvez dê instruções de uma maneira mais ríspida, e a gente sente que esse professor não está aceitando, de alguma maneira, aquela pessoa. Sentiu. Quando aqui na igreja, a gente tem uma situação onde a gente vê que tem uma animosidade, de repente alguém levanta a voz para alguém, de repente alguém não aceita
o gesto ou a maneira como aquela pessoa se porta. Eu não estou falando em passar a mão na cabeça. Eu estou falando numa atitude de abrir o coração para alguém. Todas as vezes que a gente presencia uma atitude contrária de fechar o coração para alguém, a gente sente algo bom ou ruim? É disso que eu estou falando, que quando Deus dá um mandamento, Ele está falando do que Ele sabe que é bom. No nosso convívio com as pessoas, a gente já, de maneira automática, percebe o quanto é ruim uma não aceitação, um fechamento, um coração fechado. Ele não faz bem, ele não ajuda, ele não melhora nada. Ele não melhora nem a mim, nem a pessoa, e nem a situação que a gente está vivendo. E, de novo, isso é diferente de passar a mão na cabeça ou concordar com tudo, é totalmente diferente. Eu posso abrir o meu coração para alguém sem concordar com essa pessoa, sim ou não? Claro que posso. Deus sabe do que Ele está falando. Por isso Ele disse, e é um mandamento, nós devemos abrir o nosso coração para as pessoas, nós devemos aceitar as pessoas, mesmo não concordando com tudo que elas fazem, nós abrimos o nosso coração. E esse abrir de coração abre um caminho para que essa pessoa possa mudar, para que a situação possa melhorar, para que as coisas sejam resolvidas. É extraordinário ouvir Deus, né? Ouvir o que Ele fala, sempre nos ajuda. Outra coisa, nós devemos aceitar uns aos outros, porque Jesus é o nosso modelo de aceitação. O versículo de Romanos 15, 7 continua. Nós devemos nos aceitar uns aos outros da mesma forma como Cristo nos aceitou. De novo, né? Jesus é a pessoa que aceita. Ele não tem problema com o diferente, nunca teve, né? Ele senta com as crianças e brinca com elas e fala, não, das crianças tem o reino do céu. Aí ele vai e conversa com uma mulher na beira do poço, uma mulher que tem uma história duvidosa. Aí ele chama 12 discípulos totalmente diferentes uns dos outros, inclusive um deles era cobrador de impostos, como eu falei para você, ele roubava do seu próprio povo. Jesus inclui esse homem e os outros, e ele falava com as pessoas da lei, como Nicodemos, ele curava a filha de um centurião romano, ele sempre aceitou o diferente. Para quê? Para mostrar para essa pessoa que as coisas podem ser melhoradas, que a vida dela pode ser melhor se ela estiver em Deus. Nós somos convidados para fazer a mesma coisa, olhar para as pessoas como Jesus as vê, perceber na pessoa o que ela tem de Deus ali. Sabe, todo mundo foi feito para ser filho de Deus, todo mundo foi criado para ter um relacionamento com Deus. As piores pessoas que você conhece são amadas por Jesus de tal modo que Jesus morreu na cruz por elas. As pessoas que mais te prejudicaram na vida são pessoas por quem Jesus morreu na cruz. E Ele pode transformá-las. Ele pode mudar completamente aqueles corações. E talvez você seja a ponte para que essa pessoa conheça Deus. Talvez. Talvez a pessoa mais difícil do seu trabalho precisa ser vista como Jesus vê. Você olha para ele e fala, nossa vida, Jesus, você morreu na cruz por ele, né? Então tá, vamos lá. Vamos lá. E esse abrir o coração, essa aceitação se transforma numa ponte, que é diferente de construir um muro. Ah não, aquela pessoa lá eu não chego nem perto.
Não, com fulano eu não falo. Não, com Beltrano, não, nem pensar. Mas eu não, nem pensar, não vou. Ele vai? Eu não vou. Esse tipo de atitude é ponte ou é muro? É muro. Separando pessoas. Em Jesus a gente aprende a ser ponte, para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus. Por mais difíceis, por mais complicados. Aliás, o pastor Rick Warren, ele sempre fala isso, que as pessoas mais difíceis que a gente conhece são as pessoas que mais precisam da graça de Deus. É ou não é? E como? Aí a gente não pode construir um muro. A gente precisa abrir o coração para que haja uma ponte, para que essa pessoa possa conhecer a graça de Deus. Sabe assim? E a gente vai sendo Jesus na vida das pessoas. A gente vai sendo Jesus. A gente vai sendo Jesus na vida das pessoas. E elas vão conhecendo essa aceitação. E elas vão mudando. De novo, a gente não concorda com tudo, mas a gente ama e aceita e traz para perto de Jesus. Por que que nós fazemos isso? Em terceiro lugar, porque essa atitude glorifica a Deus. O mesmo versículo, Romanos 15, 7. Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Jesus os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O que é glorificar a Deus? É fazer na terra o que Deus ama ver acontecendo. É fazer na terra o que o coração de Deus quer ver acontecendo aqui. Ou seja, é trazer um pouquinho do céu para cá. Quando a gente traz um pouquinho de céu para a terra, a gente está glorificando, dando glória, dando honra ao nosso Pai Celestial. Trazer um pouquinho de céu para a terra. A aceitação, quando eu abro o meu coração para alguém, eu estou fazendo isso. Quando eu mostro o amor de Jesus para alguém, eu estou fazendo isso. Eu estou trazendo um pouquinho de céu aqui para a terra. Especialmente quando a situação está muito difícil, especialmente quando a pessoa é muito difícil. Eu abro o meu coração com sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Um pouquinho de céu na terra. Mas o contrário, gente, também é verdade. Quando eu fecho o meu coração, quando eu decido que eu não vou aceitar, eu fecho as oportunidades de comunicação. Eu estou trazendo um pouquinho de inferno. Você já tem consciência disso? Que às vezes a gente pode trazer um pouquinho de inferno na família. Porque eu fecho o coração, eu não quero perdoar, eu não quero aceitar. Você já imaginou que às vezes eu trago um pouquinho de inferno no trabalho? Porque eu não quero aceitar aquele colega, eu não quero me abrir para tentar uma reconciliação, eu não vou, eu fecho mesmo o coração. Aqui na igreja a mesma coisa, às vezes eu estou completamente fechado para alguém, porque se alguém me ofendeu aqui, me feriu aqui, ou me fez sentir passado para trás, ou deixado de lado, e aí eu fecho o coração. Fecho. Isso é um pouquinho de inferno, gente. A gente não pode viver essas coisas. A gente não pode permitir um pouquinho de inferno na nossa vida. É por isso que Deus falou: aceitem-se. Trabalhem as dificuldades de vocês. Perdoem. Conversem. Porque a aceitação, o abrir o coração, traz céu. Glorifica a Deus. Traz céu.
Sim, porque como somos eternos, a gente já tem esperança de viver no céu, né? Nós vamos eternamente viver no céu com Deus. Mas, enquanto a gente não chega lá, enquanto não vamos para a eternidade, a gente pode viver o céu na terra. Como? Fazendo o que Jesus faria. Vendo como Jesus vê. Tendo a sabedoria do Espírito Santo para lidar com as pessoas do jeito que Jesus lidaria. De novo, construindo pontes e não muros. Céu na terra, gente. Que coisa mais extraordinária. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo aceitou cada um de vocês, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, trazendo um pouquinho de céu aqui, para essa terra. Essa aceitação significa que a gente recebe e acolhe os irmãos livremente, mesmo os mais difíceis, mais bravos, aqueles que brigam com a gente ama e aceita, e faz aquela pergunta, né, no nosso coração: por que ele está agindo assim? O que está machucando meu irmão ou minha irmã para ela agir assim agora? E a gente busca o Espírito Santo para nos ajudar a acolher sem reservas. E quando as pessoas estão errando, nós temos a oportunidade de mostrar para elas o que elas podem ser em Jesus, através da aceitação e do amor. Mais uma vez, nós não estamos falando que a gente concorda com tudo, que a gente passa a mão na cabeça. Não, nós estamos falando de abrir o coração para resolver as situações do jeito que Jesus resolveria. Inclusive as pessoas que não conhecem a Jesus ainda, essas muitas vezes podem agir de um jeito esquisito. Muitas pessoas. Ainda mais agora, né? Conforme as coisas estão piorando na sociedade, a gente está vendo cada vez mais coisas difíceis, esquisitas mesmo. E as pessoas estão muito hostis, e as pessoas estão atacando Jesus e todas essas coisas. Ainda mais oportunidades para construirmos pontes. Ainda mais oportunidades para abrir o nosso coração, fazer muitas perguntas, buscar o Espírito Santo de Deus e sermos ponte e não muro. 1 João, no capítulo 1, versículos 5 a 7, também de 9 a 11, diz: Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, nós andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê,
Isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.